As Carmelitas de Compiègne. Capítulo 1. A Revolução Francesa não era suficiente para que estas pobres mulheres vivessem de maneira pobre, casta e obediente. Aguardaram a execução com orações e cânticos de louvor a Deus. Aos pés da guilhotina cantaram o Veni Creator Spiritus em ação de graças, e renovaram os votos de carmelitas. Depois disso subiram os degraus para demonstrar, mais uma vez, que quem acredita em Jesus Cristo e dá a vida por ele não teme a morte porque viverá para sempre. Estas corajosas monjas foram beatificadas por São Pio X em 1906. E, dando continuidade a essa história, fomos buscar mais um pouco para contar para você. As Carmelitas de Compiègne foram um grupo de 16 religiosas do Carmelo de Compiègne que foram guilhotinadas em 17 de julho de 1794, durante a Revolução Francesa, por causa do seu apego à fé católica. Elas foram beatificadas em 1906 pelo Papa Pio X e são veneradas como mártires pela Igreja Católica. Elas se ofereceram em sacrifício a Deus para apaziguar a sua ira e restaurar a paz à Igreja e ao Estado. Antes de morrerem, elas cantaram hinos religiosos e renovaram os seus votos de obediência. A sua morte serena impressionou as multidões que assistiam à execução. Gertrude von Lefort foi uma escritora alemã de romances, poemas e ensaios. Ela nasceu em 1876 em Minden, na Prússia, e era filha de um coronel do exército prussiano. Ela se converteu ao catolicismo romano em 1926 e escreveu obras marcadas pelo tema da luta entre fé e consciência. Mais conhecida pelo seu romance A Última é o Cadafalso, publicado em 1931, que conta a história das Carmelitas de Compiègne, guilhotinadas durante a Revolução Francesa. Esse romance inspirou o filme As Carmelitas e a ópera Diálogos das Carmelitas. Gertrude von Lefort também escreveu sobre o papel da mulher na sociedade e na igreja, como no livro A Mulher Eterna, publicado em 1934. Foi indicada ao Prêmio Nobel de Literatura por Hermann Hesse e recebeu o Prêmio Gottfried Keller em 1952. E morreu em 1971 em Oberstdorf. O catolicismo teve uma grande influência na obra de Gertrude von Lefort, pois ela se converteu a essa fé em 1926, depois de estudar filosofia da religião com seu mentor Ernst Troeltsch. Ela admirava a visão católica sobre a natureza feminina, especialmente a figura de Maria como modelo de mulher. Ela escreveu sobre temas relacionados à fé, à consciência, ao martírio e à santidade. Uma das suas obras mais famosas é A Última é o Cadafalso, que conta a história das Carmelitas de Compiègne, que foram guilhotinadas por causa da sua fidelidade à Igreja Católica durante a Revolução Francesa. Essa obra inspirou outras obras artísticas, como a peça e a ópera Diálogos das Carmelitas. Ela também escreveu sobre o papel da mulher na sociedade e na Igreja, como no livro A Mulher Eterna, que defende a dignidade e a vocação da mulher cristã. Ela se inspirou na imagem espiritual de Edith Stein, uma filósofa e santa católica que também foi martirizada pelo nazismo. Capítulo 2. Quem foi Edith Stein? Edith Stein foi uma santa, filósofa e teóloga alemã que nasceu em uma família judia em 1891. Ela se interessou pela filosofia e estudou com o renomado filósofo Edmund Husserl, tornando-se uma especialista em fenomenologia. Edith se converteu ao catolicismo em 1922, depois de ler a autobiografia de Santa Teresa de Ávila. Em seguida entrou para a Ordem das Carmelitas Descalças em 1933, adotando o nome de Teresa Benedita da Cruz. Ela escreveu sobre temas como a empatia, a natureza humana, o papel da mulher e a mística cristã. Sendo influenciada pela obra de Gertrude von Lefort, que se tornou sua amiga. Também foi uma defensora dos direitos dos judeus e dos cristãos perseguidos pelo nazismo. Sendo presa pelos nazistas em 1942, junto com sua irmã Rosa, e levada para o campo de concentração de Auschwitz, onde morreu na câmara de gás. Edith Stein foi beatificada em 1987 e canonizada em 1998 pelo Papa João Paulo II, que a declarou padroeira da Europa. O papel da Igreja Católica durante o nazismo foi ambíguo e controverso. Por um lado, a Igreja tentou proteger os seus direitos e os dos fiéis católicos na Alemanha e em outros países ocupados pelos nazistas, assinando concordatas e denunciando as violações dos direitos humanos. Por outro lado,
A Igreja foi acusada de não ter se oposto com firmeza e clareza ao regime totalitário e genocida de Hitler, que perseguia judeus, cristãos, ciganos, homossexuais e outras minorias. A ideologia nazista era hostil ao cristianismo e pretendia eliminar ou submeter a Igreja Católica ao seu domínio. Os nazistas interferiam nas atividades coletivas e sociais da Igreja, dissolvendo grupos de jovens, sindicatos, escolas e imprensa católicos. Eles também prenderam, torturaram e mataram milhares de clérigos, religiosos e leigos católicos, especialmente na Polônia, onde a Igreja era uma força de resistência nacional. A Igreja Católica reagiu de diferentes formas ao nazismo. Alguns membros da Igreja colaboraram ou se omitiram diante das atrocidades nazistas, enquanto outros se opuseram abertamente ou secretamente, ajudando a salvar vidas e a organizar a resistência. O Papa Pio XI condenou o nazismo na encíclica Mit Brennender Sorge com ardente preocupação. Publicada em 1937, que foi lida em todas as igrejas católicas da Alemanha. O Papa Pio XII foi criticado por sua suposta silêncio diante do Holocausto, mas também foi elogiado por sua diplomacia e suas intervenções humanitárias em favor dos perseguidos. O papel da Igreja Católica durante o nazismo foi ambíguo e controverso. Por um lado, a Igreja tentou proteger os seus direitos e os dos fiéis católicos na Alemanha e em outros países ocupados pelos nazistas, assinando concordatas e denunciando as violações dos direitos humanos. Por outro lado, a Igreja foi acusada de não ter se oposto com firmeza e clareza ao regime totalitário e genocida de Hitler, que perseguia judeus, cristãos, ciganos, homossexuais e outras minorias. A ideologia nazista era hostil ao cristianismo e pretendia eliminar ou submeter a Igreja Católica ao seu domínio. Os nazistas interferiam nas atividades coletivas e sociais da Igreja, dissolvendo grupos de jovens, sindicatos, escolas e imprensa católicos. Eles também prenderam, torturaram e mataram milhares de clérigos, religiosos e leigos católicos, especialmente na Polônia, onde a Igreja era uma força de resistência nacional. A Igreja Católica reagiu de diferentes formas ao nazismo. Alguns membros da Igreja colaboraram ou se omitiram diante das atrocidades nazistas, enquanto outros se opuseram abertamente ou secretamente, ajudando a salvar vidas e a organizar a resistência. O Papa Pio XI condenou o nazismo na encíclica Mit Brennender Sorge com ardente preocupação, publicada em 1937, que foi lida em todas as igrejas católicas da Alemanha. O Papa Pio XII foi criticado por sua suposta silêncio diante do Holocausto, mas também foi elogiado por sua diplomacia e suas intervenções humanitárias em favor dos perseguidos. Capítulo 3. O que foi o Holocausto? O Holocausto foi o genocídio de cerca de 6 milhões de judeus nos campos de concentração e de extermínio, comandados pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Esse evento histórico foi orquestrado pelo regime nazista de Adolf Hitler, que considerava os judeus uma raça inferior e uma ameaça à pureza da raça alemã. O Holocausto também vitimou outros grupos considerados indesejáveis pelos nazistas, como ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, deficientes físicos e mentais, comunistas, socialistas e opositores políticos. Os nazistas utilizaram diversos métodos de extermínio, como câmaras de gás, caminhões de gás, fuzilamentos, experimentos médicos, trabalho forçado e fome. O Holocausto foi planejado e executado pelos líderes nazistas, como Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich, Adolf Eichmann e Rudolf Höss, que contaram com a colaboração de soldados da SS, da Gestapo e dos Einsatzgruppen. O Holocausto também teve a participação ou conivência de alguns países aliados ou ocupados pelos nazistas, como a Itália fascista, a França de Vichy, a Romênia e a Hungria. O Holocausto foi denunciado e condenado pela Igreja Católica, por alguns governos aliados e por grupos de resistência dentro e fora dos campos de concentração. Muitas pessoas arriscaram suas vidas para ajudar os judeus a escapar ou se esconder dos perseguidores. O Holocausto só terminou com o fim da Segunda Guerra Mundial e a derrota dos nazistas. Os responsáveis pelo genocídio foram julgados e punidos nos processos de Nuremberg e em outros tribunais. O que é a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências,
organizadas em duas alianças militares opostas, os Aliados e o Eixo. Foi a guerra mais abrangente e letal da história, com mais de 100 milhões de militares mobilizados e cerca de 70 milhões de mortos. A Segunda Guerra Mundial teve como principais causas o expansionismo e o militarismo da Alemanha nazista, que pretendia dominar a Europa e outras regiões do mundo. A guerra começou com a invasão da Polônia pela Alemanha em 1º de setembro de 1939, que provocou a reação da França e do Reino Unido, que declararam guerra aos nazistas. A guerra se espalhou pela África, Ásia e Oceania, com o envolvimento de outros países, como a União Soviética, os Estados Unidos, o Japão, a Itália e o Brasil. A Segunda Guerra Mundial pode ser dividida em 3 fases. A fase da supremacia do Eixo, 1939 a 1941, quando as forças nazistas e seus aliados conquistaram grandes territórios e impuseram duras derrotas aos aliados. A fase do equilíbrio de forças, 1942 a 1943, quando os aliados conseguiram reverter algumas situações desfavoráveis e impedir o avanço do Eixo, e a fase da ofensiva dos aliados, 1944 a 1945, quando os aliados lançaram grandes ataques contra as posições do Eixo e obrigaram os nazistas e seus aliados a se renderem. A Segunda Guerra Mundial ficou marcada por uma série de acontecimentos trágicos e impactantes, como o Holocausto, o genocídio de cerca de 6 milhões de judeus pelos nazistas, o uso de bombas atômicas pelos Estados Unidos contra as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, o massacre de Nanquim, o assassinato de centenas de milhares de civis chineses pelos japoneses, e o dia D, o desembarque dos aliados nas praias da Normandia, na França ocupada. 123 A Segunda Guerra Mundial terminou com a vitória dos aliados e a derrota do Eixo. A Alemanha se rendeu em 8 de maio de 1945, após o suicídio de Hitler e a invasão de Berlim pelos soviéticos. O Japão se rendeu em 2 de setembro de 1945, após os ataques nucleares americanos e a entrada da União Soviética na guerra contra os japoneses. A Itália já havia se rendido em 1943, após a deposição de Mussolini e a invasão dos aliados. Capítulo final. A Segunda Guerra Mundial teve como principais consequências a divisão da Alemanha em 4 zonas de ocupação controladas pelos aliados, a criação da Organização das Nações Unidas, ONU, para promover a paz e a cooperação internacional, o início da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, as duas superpotências emergentes